Bom, vamos falar da proclamação da República, tá? Em agosto de 1822, ordens de Lisboa exigia que Dom Pedro voltasse a Portugal e que as decisões dele, que ele tinha tomado as decisões aqui no Brasil, Assembleia Constituinte, novo gabinete com José Bonifácio chefiando, Portugal estava exigindo que isso fosse tudo anulado. Acabou o domínio, o governo de Dom Pedro. Não é para ter mais Dom Pedro por aí. Volta para cá, para Portugal, e acaba com essa história. Então, diante desses fatos, José Bonifácio recebeu essa mensagem, viu isso que estava acontecendo lá, né, em Portugal, e mandou uma mensagem para Dom Pedro. Ele manda uma mensagem para Dom Pedro. Dom Pedro estava viajando, Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro, por isso que o José Bonifácio mandou entregar uma mensagem, mandou alguma, não é carroça, eu ia falar, uma carruagem, um cavaleiro entregar uma mensagem para Dom Pedro. Dom Pedro foi encontrado aqui em Santos, voltando de Santos. Dom Pedro estava em Santos e ele estava subindo a serra para voltar para ir para São Paulo, né? E aí aqui no Ipiranga, onde tem o Museu do Ipiranga, às margens do Riacho Ipiranga, então tinha um riacho, tem até hoje, que chama Ipiranga, foi quando o mensageiro encontrou com ele e entregou a mensagem de Bonifácio, e ele proclama a independência do Brasil exatamente naquela hora, tá? Então, em 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro estava voltando de Santos, recebe a mensagem, lendo as notícias, proclama imediatamente a independência do Brasil, onde ele fala independência ou morte. Aqui no livro de vocês, curiosamente não fala essa famosa frase, mas é o que ele fala, independência ou morte. Em 12 de outubro então, ele proclamou a independência. Até tudo acontecer, imagina, o Brasil sempre foi um país muito grande, né? Então, até chegar essa notícia que o Brasil era independente da colônia, o reconhecimento das outras nações, de tudo isso demorou um grande período. Fora que teve muita resistência, tinha muito português que ainda estava, muitos portugueses que estavam no Brasil, que não queria independência, queria continuar sob o reino de Portugal. Então, aconteceram muitas coisas. Então, em 12 de outubro de 1822, o Dom Pedro é coroado imperador do Brasil e recebe o título de Dom Pedro I. Então, aí, depois, lá em setembro, dia 7 de setembro de 1822, ele proclama independência ou morte. Em 12 de outubro de 1822, ele é coroado imperador do Brasil e ele passa a se chamar Dom Pedro I, tá? Depois ele vai ter um filho que vai ser o Dom Pedro II, mas ele é o Dom Pedro I. O Brasil mantém a dependência, então, com toda a proclamação da independência, mesmo assim, aí muita coisa não mudou. Então, ainda ele mantinha dependência da Inglaterra, ainda manteve a escravidão, mas foi muito diferente a independência do Brasil do que a independência dos nossos vizinhos, né, dos espanhóis, das Américas espanholas, porque o Brasil se manteve numa unidade, ele não se fragmentou em vários países, o Brasil se assegurou uma unidade territorial. E outra coisa, o Brasil manteve a monarquia. Tá? Muitos desses países que se separaram, que se fragmentaram, eles já entraram num sistema republicano, tá? E sem rei, sem monarquia, já com ministro, com poder, um outro poder no comando ou o exército, enfim, cada país tem uma peculiaridade, tem
uma característica, mas o Brasil não, o Brasil manteve a monarquia, tanto é que Dom Pedro virou Dom Pedro I, tá? Aí a gente tem um resumão na página, e aí agora, a partir de agora, a gente vai estudar o reinado de Dom Pedro I. O que Dom Pedro I fez para o Brasil depois que ele proclamou a independência e depois que ele virou Dom Pedro I, tá? Vale a pena, aí vai ser em outro vídeo, mas vale a pena ver na página 120, tem um resumo geral de todos esses vídeos que a gente falou agora, tá? Então, a vinda da família real em 1808 pro Brasil, o Rio de Janeiro, o que ele se transformou, o Dom João VI, que era o príncipe regente de Portugal, vindo para cá, o que ele criou a Casa da Moeda, criou o Banco do Brasil, abriu universidades, a Revolução Liberal do Porto, que foi em 1820 lá em Portugal, o retorno de Dom João a Portugal e culminando tudo isso na independência do Brasil, tá? Então essa página vale ler, tá? É tudo que eu expliquei também resumido aqui. Vale ler. E agora a gente vai passar para o primeiro reinado.